Então, meu bom dia a todos. Em nome da ECIP, do nosso presidente Eduardo Amaral, quero dar um bom dia especial a vocês. A gente fica muito feliz em ter essas palestras na ECIP, no âmbito da ECIP, são importantes, né? Agradecer aí o Léo e a Josefina por essa colaboração. O Léo levou falta no lançamento do Sinergia, mas na próxima reunião ele vai estar presente, foi sensacional. O Sinergia é um projeto novo que nós temos na ECIP, em que o objetivo dele é aproximar as associadas da ECIP para geração de negócio entre elas. A primeira reunião foi no dia 22. Nós temos 3 especialistas dentro desse projeto. Um deles é o Léo, o outro é o Daniel Maia e o outro é o Daniel Landim, né? Então, são três pessoas bacanas que vão colaborar com também com inputs nesse projeto, né? É um projeto específico para associados, viu? E convidados. Então, meu bom dia a todos. Carlinhos, fica à vontade, você que é líder desse fórum e toca muito bem essas reuniões. Agradecimento a você também pela sua colaboração com a ECIP, tá? Fica à vontade e um abraço para todos. Não, perfeito, Sabadia, obrigado. Agradecer aí a instituição Youngship, né, por novamente estar repetindo a palestra aqui, na pessoa do Léo e como da Ana Sofia. E não seria um momento tão significativo falar sobre essa condição do mercado de navegação, onde a gente está enfrentando aí várias situações que a gente imaginava enfrentar, que é uma guerra tão estendida, situações aí de descontrole de recursos naturais, né? A gente que participou de algumas possibilidades de investimento no petróleo há 4, 5 anos atrás, foram todos cancelados e hoje existe essa dicotomia entre renováveis e a energia atual, né, da matriz. Então, são muitos desafios que impactam na logística e no modal de navegação, que é 95% do comércio internacional, né? Então, realmente, como a rede Youngship tem uma capilaridade muito grande no mundo, né? Então, aí a gente traz esses especialistas para discutir esse tema. Então, eu entrego aí a palavra aí para o Léo, né? Não sei qual vai ser a ordem, se a Léo ou a Ana começa, mas entrego para a Léo aí, para você compartilhar, e aí a gente, no final da apresentação de vocês, a gente tenta abrir aqui o fórum para perguntas da nossa plateia, né? E agradeço aí a todos aí a presença aí, um fórum que está bem concorrido, viu, Léo? De muita gente, é importante aí registrar só a presença do Josiel, do Grupo Ferro Norte, o gerente responsável aí por todas as importações do Grupo Ferro Norte através do Estado do Ceará, né? E aí, entrego a palavra para você, Léo, e fica à sua disposição aí. Obrigado, Carlos. Agradeço também ao doutor Ricardo aí pela introdução também. Realmente eu levei uma falta grande, não foi, doutor Ricardo? Eu tive aí desde o começo ajudando aí no que vai ser desse projeto de Sinergia, e na data da inauguração não pude comparecer porque estava viajando. Então, eu peço desculpas desde já, que já pedi anteriormente. Sentimos sua falta, mas está Perdoado. perdoada, né, Josefina? Estava viajando. Quando eu falei com ele na véspera, ele estava em Londres pegando avião para Nova York. Aí a gente tem que ter paciência, mas o projeto vai ser longo, você vai ter muitas participações, Foi vai uma correria colaborar grande muito. a trabalho. Imagina. Mas, assim, esse tema que a gente vai tratar hoje é um tema bastante relevante, é um tema que parece que sempre quando a gente acha que ele vai acabar, ele volta com tudo, né, Ana? Exatamente, exatamente. Assim, desde o começo da pandemia, eu diria que nenhuma empresa teve um dia de sono, né? Desde o começo da pandemia, porque efetivamente o supply chain virou de cabeça para baixo, e até agora, toda vez quando demonstra sinal de melhoras, vem e acontece alguma coisa. Mas, assim, em relação à ordem, doutor Carlos, você tinha perguntado, se a gente sempre começa pela hierarquia. Então, começa quem manda, que é a doutora Ana. Eu estou aqui simplesmente... Presidente. Estou aqui só para acompanhar. A doutora Ana que manda, e, com certeza, mulheres primeiro. E, Ana, pode começar, depois eu falo aqui qualquer coisa. Tá bom?
Gente, obrigada. Super agradeço pelo convite, né, da ECIP, em nome aí da Sandrine também, que nos contactou, doutor Ricardo, doutor Sérgio e doutor Carlos Alberto também. A gente estava conversando antes do início das nossas falas, em mostrar apresentações, mas eu creio que hoje, no nosso cenário, na expectativa de uma normalização gradual, né, desse cenário de navegação, eu vejo que um bate-papo ele é muito mais proveitoso, né? Quando a gente fala um pouco, eu acho que a gente precisaria só apresentar um pouco a Young Ship, né? Quem é a Young Ship, por que nós viemos para o Brasil, né? Porque a gente trouxe a Young Ship para o Brasil e compartilhar, né, as ações da Young Ship, né, com todos, a fim até de divulgarmos um pouco o nosso trabalho, né? Léo, eu queria que você falasse só um pouquinho na introdução, como você trouxe, né, a Young Ship, da onde ela vem. Hoje a Young Ship, a nível internacional, nós temos mais de 3 mil membros associados, e aqui no Brasil a gente já está com mais de 100 membros associados, então é um número super importante para nós, né, porque são pessoas jovens que estão adentrando no mercado marítimo e que a gente precisa de networking e de pessoas boas e capacitadas, né? A gente sente muito uma grande dificuldade de profissionais capacitados e prontos para adentrar no nosso mercado. Então, a Young Ship, ela traz um pouco disso, né? Da experiência e do networking para os jovens que estão adentrando aí no mercado marítimo. Você quer falar um pouco, Larry, Com da certeza, Young? Ana. Vamos lá. Assim, a Young Ship, para vocês entenderem, e até entenderem um pouco da sinergia que ela tem com a ECIP e com as empresas do complexo também, ela serve muito como uma rede de capacitação e além de rede de networking também, né? Então, assim, atuando nessa área do transporte marítimo e do comércio internacional, e era uma discussão que a gente sempre tinha internamente com empresas, etc., falando da dificuldade, efetivamente, de contratar pessoas no mercado. Por que essa dificuldade de contratar pessoas no mercado? Primeiro, porque nós somos um país que apenas 10% da população fala inglês, né? Então, assim, quando a gente pensa em logística, pensa em comércio internacional, a gente já parte desse gap, que é um gap muito grande. E a gente está falando ainda do Nordeste e Ceará, que ainda tem uma aproximação com a Europa, enfim, é uma cidade mais cosmopolita a nível Norte-Nordeste, né? Quando a gente vai para o Norte, e quando a gente pensa no Norte, a gente tem que pensar numa pujança que tem tido o Norte nos últimos 8 anos, aí, com o crescimento do Arco Norte, todo o desenvolvimento da cadeia logística que tem desenvolvido pelo Norte do Brasil na parte de soja e milho, tem demonstrado uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais. Mais do que isso, a gente tem notado que o segmento, principalmente do transporte marítimo também, são segmentos ainda muito distantes da realidade de boa parcela da população brasileira. Então, muita gente não sabe nem como entrar na carreira, quais são as carreiras que existem no transporte marítimo, nada desse gênero. Então, buscando tentar incrementar isso e tentar até contribuir, dar a nossa contribuição, até porque os diretores que trouxeram a Young já são pessoas, vamos dizer assim, com geralmente mais de 10 anos de mercado, 8 anos de mercado, até porque a Young vai até 40 anos. O que a gente decidiu? Não, como forma até de gratidão a tudo que a gente aprendeu e tudo, vamos tentar trazer a Young para o Brasil. A gente trouxe a Young para uma associação internacional. Hoje está presente em mais de 30 países, como a Ana falou, a gente já está batendo quase 4 mil membros. Esse mês de julho está tendo a votação para a Young se tornar membro consultiva do Comitê Internacional Marítimo, então, assim, é uma organização de extrema relevância. O objetivo maior dela aqui no Brasil, na nossa concepção, é exatamente, além de fomentar a capacitação de pessoas que estão entrando na indústria, é servir como um verdadeiro farol do segmento. Para quê? Para a gente estar divulgando e trazendo novos talentos que não conhecem o segmento de logística, não conhecem o segmento de comércio exterior, não conhecem o segmento de transporte marítimo, propriamente dito, trazer essas pessoas boas para o mercado. Trazendo essas pessoas boas para o mercado, vem o segundo ponto, que é o ponto de capacitação, de curso que a gente tem que trabalhar. E o terceiro ponto, que depois é desenvolver nesses jovens talentos lideranças, e mais do que lideranças, criar networking também para esses profissionais, né?
Então, por que eu falo que tem uma sinergia? Porque o que a gente está querendo fazer é exatamente criar novos profissionais para o segmento, dar essa oxigenada, que são profissionais que provavelmente vão vir a ser contratados por alguma das empresas que os senhores estão, como diretores, enfim, acionistas, etc. Então, a ideia é mais ou menos essa, de realmente de a gente ter novas pessoas entrando no mercado, porque efetivamente a gente percebe hoje ainda um gap muito grande de idade no segmento, né? Então, assim, a gente percebe que muita gente não entra porque não conhece. Então, a ideia mais ou menos da Antip é essa. Como o Carlos falou, a gente tem uma capilaridade muito boa, até porque estamos em processo de se tornar membro consultivo do Comitê Marítimo Internacional. Mais do que isso, a gente tem abrangência em mais de 30 países, como eu acabei de falar. Então, a gente sempre está trocando muito figurinha com os associados. Mais do que isso, a gente está no mercado também, né, Ana? Então, a gente está acompanhando aí as dores do dia a dia, desde o começo da Covid. E, assim, efetivamente, quando tudo parecia melhorar nesse segundo semestre, tudo desandou de vez, né? Tanto no setor de breakbook com a guerra na Ucrânia, né, Ana, como no setor de containers também, com todas as paralisações de terminais lá na China e toda essa problemática que tem retornado aí de falta de containers, que tem sido bastante problemático, né? E assim, eu passo agora a palavra para a Tiana, se quiser dar uma explanada melhor, e depois eu faço alguns acréscimos aí. Em relação a Youngship, eu creio que até quando a gente tiver abrir até para perguntas e tudo, a gente vai respondendo dúvidas pertinentes para os que vierem questionar. Mas até falando um pouco do tema, né, da cadeia logística, do cenário, né, da navegação, a gente vê, né, que a gente vive aí uma turbulência desde o início da pandemia, né? Então, essa turbulência, a gente teve uma imagem de que a normalização ela estaria vindo gradualmente esse ano, e aí tivemos, alguns meses atrás, novamente, um afastamento, né, um bloqueio, principalmente proveniente da Ásia, do fechamento de Xangai. Então, a gente novamente, né, tem uma avaliação dessa forte turbulência de que, de acordo com as tendências que nós fazemos esses estudos, né, e aí falo um pouco do histórico, até aproveitando um parêntese, atualmente eu estou como sócia-diretora do Grupo Log3, e dentro do nosso grupo a gente atua com transporte rodoviário, agenciamento de cargas e desembaraço aduaneiro. Então, a gente acompanha fortemente essa questão do comportamento aí da navegação, né? Então, voltando para as nossas dores, né? Idealizamos uma possibilidade de normalização gradual, o que não aconteceu. A gente viu aí nos 2 últimos meses uma tendência de queda de frete internacional, porém, logo em seguida, os fretes, eles tornaram-se a incrementar, né? A falta de equipamentos, a falta de disponibilidade de espaço, ela é tendenciosa e não há uma expectativa, digamos assim, de acordo com todos os estudos que os agentes de carga, armadores que estão operando em capacidade máxima, tem para melhor até o final desse ano, né? O que a gente vem sentindo principalmente é a indisponibilidade de contratos, indisponibilidade de um commitment junto aos armadores, principalmente pelo fato de cliente que tem uma regularidade, cliente que tem contratos de longo prazo, automaticamente, diante dos contratos, diante dos cenários de cumprimento, os armadores, eles precisam cumprir aqueles contratos de longo prazo. E aí, quando a gente entra um pouco em cenário de clientes que eles são sazonais, falando um pouco até do quesito de energias renováveis, e aí são os projetos solares, todos os fabricantes, e sem tirarem nem pôr, eles estão com muita dificuldade de agreement, né, de acordos e commitment mesmo, de espaços dedicados semanais para cumprimento de embarques. Os armadores, eles estão com uma certa dificuldade de acatar e assinar contratos
considerando projetos que são sazonais. Então, esse impacto do próprio armador, ele não se comprometer com aquele volume, né? Era muito idealizado para o armador. Vou pegar 100% daquele volume, mostrar ao mercado também que estamos participando de volumes grandiosos. Atualmente, os projetos eles estão sendo muito divididos em vários armadores, principalmente pelo fato de quando a gente compartilha volumes grandiosos, a gente fala aí de projetos de 1.000 containers, 1.200, 1.700, todos esses que estão começando a rodar falando de Nordeste, né? Pernambuco, Ceará, Piauí, Tocantins, Minas Gerais, a gente está com a perspectiva de projetos solares até 2026 muito robustos, né? Então, o problema não é o armador, ela é a cadeia global como um todo, né? E traz uma grande oportunidade para os agentes de carga novamente, de trabalhar aquela alocação que você tem contratada para retomar negociações com os próprios fabricantes. E mudou um pouco a percepção do fabricante, digo fabricante dos componentes, que há 4 anos atrás, 3 anos atrás, todos os grandes projetos eles estavam pautados no Incoterm DAP, ou DAP ou DDU. Toda a contratação de responsabilidade do agente de carga. E agora eles já estão mudando a percepção e estão negociando direto o frete com o separado, né, por vertical. O frete internacional diretamente, o frete rodoviário diretamente. Então, eles estão tirando uma responsabilidade integrada do projeto a fim de terem uma possibilidade de garantia da entrega, do embarque. Então, a própria tendência está mudando o modelo do Incoterm que os projetos solares estão levando. Então, fazendo esse macro, a tendência de normalização que tínhamos no início do ano ser gradual até o final do ano, ela pode não ocorrer até o final do ano. Piorar não vai, né? Acho que a gente já passou aí por cenários piores. Nos preocupa bastante o Nordeste por conta da chegada em algumas semanas da safra de fruta do Vale do São Francisco e do melão. Então, a reposição de contêineres refrigerados ela está mais lenta, principalmente por conta da Rússia, que era um dos maiores mercados repositores, né, de contêineres refrigerados para a costa brasileira, não está atendendo essa demanda. Então, nos preocupa também os contratos para exportação de fruta e os fretes que estão sendo aplicados para essa safra. Então, o nosso país, né, o Brasil, falando um pouco também do Nordeste, a gente trabalha muito com sazonalidade. E isso impacta muito mais na questão do cenário de disponibilidade de equipamento, disponibilidade de espaço. Então, isso daí é um dos pontos que também nos preocupa aí para os próximos meses. Transporte rodoviário, eu acho que é algo extremamente instável. A gente dorme com um frete e acorda com outro. Hoje à tarde, aqui na Bahia, nós temos uma reunião com o sindicato, já referente aos 14,2% de diesel na bomba que foi direcionado pela Acelen na semana retrasada. Então, hoje a gente já deve ter outras novas notícias em relação ao transporte rodoviário. E traz uma grande dor, porque os projetos que estão em execução, eles automaticamente são impactados, porque o repasse é automático, né? Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado, porque tudo é cadenciado. E aí, Larry, se você quiser complementar também sobre as experiências aí nos últimos dias, fique à vontade. Perfeito, Ana, com certeza. Assim, a experiência que a gente tem tido, e eu vou falar de forma pontual, depois eu falo um pouco do cenário macro, mas a experiência que a gente tem tido é que, efetivamente, várias empresas aí do Nordeste que já tinham contrato
até de longo já de safra e tudo para exportação, eles estão tendo uma dificuldade muito grande de conseguir tanto os containers como conseguir embarcar, levando em consideração as condições que foram contratadas no início de safra. Então, estou tendo que, eventualmente, correr atrás e fazer contratação de mercado de frete de container no mercado spot com um valor bem mais caro. Está sendo bastante complicado, porque muitos contratos não estão sendo obedecidos e até entendo o motivo. Né? Por que eu falo até entendo? É justificável e plausível. Porque, efetivamente, o supply chain virou um caos novamente, e aí é o que é o cenário macro, que já vou explicar. E o que acontece? De um lado, obviamente, você sempre vai ter um exportador, um importador querendo embarcar ou querendo receber seu container. Mas, do outro lado, e assim, a gente sempre vai querer colocar o transportador, muitas vezes, como, ele não está cumprindo o contrato, situações como essa, mas, efetivamente, o que a gente tem presenciado no transporte marítimo desde o começo da pandemia, e a cada 6 meses parece que se renova algum fato novo, são sucessivos forças supervenientes, força maior, então, como preferir chamar, que efetivamente impedem o cumprimento de diversos contratos e diversas cláusulas que foram pactuadas. Né? O que eu falo sucessivas vezes, a cada 6 meses parece que acontece algo. Né? Efetivamente, lá no começo da pandemia, a gente teve um problema muito grande de, como chamava na época, de falta de containers, e aí a grande verdade, quando a gente pensa num problema geral, macro, que sempre tem tido desde o começo da pandemia, é um único problema. Oferta e demanda, ao meu ver. Por que eu falo oferta e demanda? Você tem um número limitado de navios de frota. Esses navios são responsáveis por movimentar 90% da carga do mundo. Né? E do outro lado, desde o começo da pandemia, a gente estava tendo uma alta demanda gerada pelo quê? Pelo estímulo ao crédito. Não só estímulo ao crédito, como governos ao redor do globo querendo fazer, injetando dinheiro na economia, não só para o indivíduo, mas também com obras de grande porte. Né? Então, o que acontece? Isso gerou um aumento muito grande, tanto de commodities, como o aumento ao crédito, propriamente dito, gerou também uma demanda maior de produtos que usualmente são transportados através de container. Então, você gerou aí eu falo isso porque eu gosto muito de economia e, na minha concepção, o transporte marítimo está muito ligado à economia. Né? O principal termômetro, na minha concepção, para a economia global é o transporte marítimo. É fato. Toda vez que você tem economia aquecida, você tem um transporte marítimo com problema. Você tem um transporte marítimo com frete alto. Quando você tem uma economia em declínio, você tem aquelas filas de navios boiando sem frete. Né? Então, sempre está uma coisa muito casada com a outra. Você não tem como fugir. Então, por isso que eu gosto sempre de dar uma olhada na vertente econômica. Então, olhando pela vertente econômica, a gente teve essa explosão de consumo. Né? Então, isso gerou um descompensamento muito grande nessa oferta e demanda. Né? Oferta de containers, oferta de navios e uma demanda por contratação. Né? Demanda por produtos. Então, efetivamente, e isso vinha muito ruim desde a pandemia, tentou se melhorar. O fato é que, com situação de terra também, a gente viu muito problema, muito congestionamento portuário, por inúmeros fatores, inclusive por fatores de transporte rodoviário também. O Brasil, eu diria que sofreu menos que outros países como a Europa e Estados Unidos em relação ao congestionamento portuário. O Brasil ainda tinha uma capacidade estática muito grande nos terminais privados de containers no Brasil, diferentemente de Estados Unidos, por exemplo, que sofreu muito, as duas costas americanas sofreram muito ano passado, 2020 também, com congestionamento. E foi algo, assim, quando a gente começa a ver os números, extremamente impressionante. Porque todos esses terminais de containers, quando a gente pensa nesse tipo de trade, antes, todo terminal de container ele funciona sempre quase como um relógio suíço. Funciona muito bem, já tem horário de chegada do navio, você tem aqueles contratos de janela de atracação, e é tudo muito bem cumprido, e o navio passa 6 horas atracado, descarrega e segue viagem. E o que acontece? Com toda a problemática de pandemia e de oferta e demanda, congestionamento portuário, falta de mão de obra no setor do transporte rodoviário,
Quarentena dos navios também, né? A questão dos 14 dias de quarentena. A gente ouve frases no mercado de que quem pega o Covid é o tripulante, não é o navio. Então, essas regras sanitárias, elas também deveriam ser reavaliadas. Existem países que são 7 dias, o Brasil continuam 14 dias, né? Então, é outro ponto também, né? A gente pegou situações, Ana, no começo da safra do ano passado, em que o navio chegou para o primeiro navio da safra do Ceará, trazendo container reefer vazio e embarcar vários containers de manga, que tem um short life bem pequeno, e foi colocado de quarentena. Graças a Deus que a gente conseguiu ordens judiciais para tirar navio de quarentena e operar, porque senão seria um prejuízo enorme para o setor de frutas aqui do estado. Mas, assim, olhando esse cenário macro, o que eu ia falar? O fato é que, antes, por ano, basicamente, se você fosse pegar numericamente, um container saía da costa leste-americana, ia para a China, e fazia essa viagem mais ou menos 4 vezes ao ano. Hoje, essa viagem foi reduzida para 2 a 1,5. Então, você vê que a gente está com capacidade estática, as viagens estão ficando cada vez mais longas. Essas viagens ficando cada vez mais longas, a gente tem um custo cada vez maior. E isso se traduz no frete. Por que eu falo que a gente tem um custo cada vez maior? Se a viagem ela fica mais longa, o navio fica mais tempo esperando, boiando, enfim, o que for, você tem um consumo maior do óleo bunker. O óleo bunker representa 30% mais ou menos do custo de embarcação, né? Então, assim, a gente já teve, inclusive, a alta dos combustíveis a nível global. Então, você teve uma alta do combustível, você tem um maior consumo de combustível por viagens mais longas, né? Então, isso tudo impacta diretamente na composição do preço do custo do frete. Então, é uma situação extremamente delicada. Isso tanto no mercado de container, como a gente olha no mercado de breakbook agora, bastante afetado. Por que eu falo bastante afetado? Muitas vezes a gente olha, por exemplo, para o mercado e para o conflito, como muita gente olhava e falava, a questão da Ucrânia e Rússia está muito longe aqui da gente do Brasil, não afeta em nada, mas na verdade afeta em tudo. Por que eu falo que afeta em tudo? E aqui eu não entro nem no aspecto do fertilizante, que o Brasil é dependente de 80% do fertilizante importado, eu não entro nem nesse aspecto. Mas é uma questão de valor de frete. Por que eu falo valor de frete? O mercado, tanto do Mar Negro, como o mercado de commodities da Rússia e Ucrânia, são extremamente importantes para a Europa, né? Quando eu falo isso, questão do carvão, questão do trigo e várias outras coisas. E o que acontece? Esses produtos, esses insumos, esses commodities não deixaram de ser consumidos pelo mercado europeu, né? O que aconteceu? Antes você tinha um transit time aí, você tinha uma semana, você estava com o seu carvão na sua fábrica ali na Europa, você teve que começar a trazer isso não mais da Rússia, você teve que começar a trazer, por exemplo, da Austrália. E isso impacta diretamente todo esse mercado de frota limitada de navios. Por quê? Antes você tinha navios fazendo trades de uma semana. Agora, quando você pega a mesma carga e agora eu tenho que trazer de um canto mais longe, é um navio que antes passaria uma semana em viagem, vai passar agora 40 dias, 50 dias. E isso tudo termina afetando, porque é menor tonelagem disponível no mercado, menor tonelagem de navios disponíveis. Então, efetivamente, isso impacta no valor do frete, né? Então, assim, toda essa... E isso a gente viu numericamente, né? Tanto o valor do frete subindo logo quando explodiu a questão do conflito Rússia e Ucrânia, como as próprias commodities começaram a subir de preço também, porque Rússia e Ucrânia são mercados muito fortes no setor de commodities, né? E aí vem um terceiro problema muito grande, além do frete, além disso tudo que o Brasil tem sofrido, com um conflito também, com o problema todo do transporte marítimo, e é algo que são cenas dos próximos capítulos, antes que a gente vai ver cada vez mais. A gente sempre pensa o Brasil como um grande celeiro do mundo, mas a grande verdade é que a gente, como dependente quando eu falo, a gente dependente de 80% aí do fertilizante importado, mais do que isso, dependente também de valores de frete marítimo condizentes, a gente entrou em uma situação com fertilizante batendo todas as recordes históricas, né? Então, qual a solução para o agro brasileiro? É utilizar cada vez menos fertilizante no setor produtivo.
E isso impacta diretamente em uma coisa, que é o resultado da safra que vai vir eventualmente, né? E muito já tem sido discutido, a ONU já tem feito alguns alertas de crise de segurança alimentar por causa disso. Já tem se discutido quais são as soluções para o fertilizante, para a nossa dependência. E eu digo isso aqui nesse evento porque eu acho que é de extrema relevância até para o nosso estado do Ceará. Eu acho que no meio desse debate pode surgir aí como realmente um líder, um porta-voz nessa discussão, principalmente com toda a questão do hidrogênio verde, tudo que isso pode trazer para o mercado de fertilizante brasileiro. Então, eu acho que o Ceará hoje está em uma posição de vantagem para liderar esse debate do que vai ser a médio e longo prazo no setor do agro brasileiro, no setor de fertilizante, né? Então, é algo que tem que ser discutido e pensado e realmente planejado, porque o Brasil precisa cada vez mais ter uma dependência do mercado de fertilizante, isso impacta em várias outras coisas. Eu falo isso aqui, aproveito o momento, exatamente pelas pessoas que cá estão, pelo momento do debate do hidrogênio verde no estado do Ceará também, Ana. E assim, quando a gente começa a pensar nesse cenário do breakbook, em um cenário de melhora, é uma situação extremamente delicada, porque além de ter toda essa questão de a gente estar navios fazendo viagens cada vez mais longas para conseguir trazer mercadorias de países cada vez mais longos, que antes não faziam sentido comercialmente, mas como eu não tenho mais o meu principal player para me vender, eu tenho que ir atrás de outras opções, a gente tem uma outra situação também, que muita gente fala, mas quando eventualmente essa guerra finalmente acabar, a situação deve normalizar. Mas não deve. Por que eu falo que não deve? As sanções que foram impostas à Rússia, por exemplo, quando ela invadiu a região da Crimeia, lá em 2014, ainda estão em vigor, né? E essas sanções que foram impostas à Rússia, novamente agora com a guerra na Ucrânia, são, em grande parte, o que muito está afetando o transporte marítimo, né? Porque eu tenho visto uma verdadeira confusão no supply chain por causa disso, principalmente quando a gente entra em discussões de sanções, né? Muitos contratos que estavam em vigor, fornecedores russos, em que você começa a ter uma discussão de faz sentido eu continuar ainda com o contrato e talvez estar sujeito a alguma sanção, ou será que o meu fornecedor russo, mesmo que eu esteja disposto a correr risco de sanções, ele vai conseguir me fornecer? O que a gente viu logo no início foi muita empresa russa declarando força maior para não entregar fornecimento, que já tinha previsto em contrato. Sei que aqui no Ceará a gente dependia muito do carvão, principalmente russo, e outros produtos também. Então, é uma situação extremamente delicada, porque começam a ter várias variantes, além do transporte marítimo, de discussão, de sanção. Nos últimos meses, a gente viu muitas situações de navios chegarem no Brasil para empresas em que o seu último beneficiário seria alguma pessoa física tida como sancionada pelas listas, tanto da União Europeia como pela lista americana. E alguns armadores falando, eu não sei o que fazer, eu estou com a carga a bordo, eu não quero descarregar isso em porto brasileiro, porque eu posso estar sujeito à sanção na Europa, e navios passando mês boiando até se decidir o que fazer com a carga. E isso foi uma discussão cada vez maior nos últimos meses. Então, assim, é uma confusão generalizada, não é tão somente uma questão simples de supply chain que facilmente vai ser normalizada, porque a gente tem vários prismas para se olhar. A gente tem o prisma da sanção, que sanção não deve ser retirada nem tão cedo, então as viagens longas devem continuar, as viagens longas continuando devem continuar com o preço do frete de breakbook alto. Então, assim, é uma cadeia que a gente começa a puxar e efetivamente a gente vê o quão complexa é, né? Exatamente. E assim, quando a gente fala de
fretes de carga de projeto, carga geral. A tendência é não haver uma redução. Além de não haver essa redução nos fretes internacionais, há uma grande perspectiva de mudança de pensamento no modelo de embarque para fertilizantes, principalmente, né? Eles mudaram num passado por conta de uma perspectiva melhor no valor agregado de um tipo de fertilizante no embarque de carga em container, migraram novamente para 100% dessas importações através de navios breakbulk, mesmo tendo fretes internacionais mais altos, porém, a necessidade de abertura de novos mercados, e aí a gente fala hoje de México, Canadá, Turquia, Espanha, né, como fornecedores de fertilizantes para adentrarem no Brasil, porém a dificuldade de embarques continua tendenciosa, né? A gente está dando um exemplo, nós estamos com um caso de um cliente específico do México para o Brasil, que não temos serviço do México para o Nordeste como um todo, e a carga vai ser descarregada no Rio de Janeiro. Então, a gente sobe com a carga do rodoviário para cá. Alternativas via cabotagem deveriam estar no topo das negociações e melhora por conta do transporte rodoviário e diesel também, mas a cabotagem ela também sofre com a falta de container, commitment dos contratos regulares. Então, qualquer cliente novo que deseje adentrar na cabotagem hoje, ele vai sentir uma grande dificuldade hoje de confirmação de um embarque. Então, opções de descarga em outros portos para subir para o Nordeste, ela vem sendo avaliada. Porém, conjugado com a cabotagem, a gente não está tendo nenhum sucesso, né? Acho que Carlos Alberto levantou a mãozinha. Ana, deixa eu só complementar uma coisa que tu falaste, que é bem interessante quando tu falaste da cabotagem, e eu desculpo, Carlos, só te interromper, mas vou ser bem breve. Muita gente me pergunta no dia a dia, fala, Léo, ele passou a BR do Mar, então está tudo resolvido o problema da cabotagem no Brasil, né? E o grande problema da BR do Mar é que ela depende de muita regulamentação da ANTAQ ainda, que é a agência reguladora. Muita coisa ainda vai ser regulamentada pela ANTAQ. Muita coisa pendente. Então, muita empresa está começando a estudar para saber como é que muitos novos players estrangeiros começando a estudar para saber como é que eles podem vir a entrar no mercado brasileiro para trazer navios para cá, mas ainda tem muita coisa nebulosa, muita coisa cinzenta, muita coisa que depende ainda de regulamentação. A ANTAQ tem trabalhado em audiência pública para fazer essas regulamentações para que a lei possa ter sua plena eficácia. E até ela ter sua plena eficácia através da regulamentação da ANTAQ, a gente continua no mesmo cenário. A gente tem uma lei boa, mas uma lei que, assim, quando eu falo lei boa, poderia ter sido 1000 vezes melhor? Poderia, mas pelo menos é uma tentativa de mudança do status quo, o que eu já vejo como uma coisa boa. Assim, quando a gente tenta mudar para melhor, sempre é uma coisa boa, sinal que a gente está tentando progredir. E eu acho que a BR do Mar foi isso, e eu espero que ela rapidamente seja regulamentada para que a gente possa efetivamente virar essa página e tentar trilhar um novo caminho, uma nova história na cabotagem no nosso país. Né? Não, excelente aí a discussão, Larry e doutora Ana Sofia. Mas, assim, para a gente, essa plateia que está dando prazer de estar conosco aqui, só que também toda a crise gera inúmeras oportunidades, né? Então, o que acontece? Os entes portuários ou a inteligência de mercado trouxe oportunidades, né? Então, hoje, uma coisa que nunca, né, a gente via os armadores de breakbulk preocupados em consolidação de carga, né? Você sabe disso, que o breakbulk quer vender para o grande cliente, fechar o afretamento do navio. E hoje a gente vê, nos últimos 2 anos, fomentando aí pelos clientes, essa preocupação dos brokers internacionais de consolidar a carga. Então, nesses 2 últimos anos, devido a gente ter um fluxo aí de China, PCM do breakbulk, a gente vê um incremento muito grande de direcionamento dessas cargas do norte e nordeste para o porto do PCM, devido a já ter essa rota China-PCM. Então, a gente está se deparando aí com uma janela de oportunidade aí dentro do porto, dentro do complexo, de vários manuseios de logística aí
né, de clientes de todo o Norte e Nordeste. Faz 3 anos que a gente atende aqui produtos para fertilizantes para a Bahia, descendo aqui regularmente, e desce no Pecém e vai para a Bahia rodoviário, para a safra do algodão. Né? A gente hoje atende no siderúrgico Recife, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, Amapá. Então, o que acontece? O mercado, né, se regula, né, você queria depois, você, doutora Ana Sofia, ele vai se regulando e vai encontrando oportunidades. Esse ano nós vamos começar uma operação de barrilhas, né, e porque aconteceu dessa forma, o meu fornecedor falou que tem que descer no Pecém, porque só no Pecém que tem uma regularidade de navios da China para o Brasil, descendo no Pecém, que tem uma capilaridade logística. Então, está ocorrendo já um direcionamento aonde existe um mínimo de rota de breakbook. Todos os armadores e os brokers já estão trabalhando de uma forma. Quem é que está comandando isso? Não, hoje o mercado está se regulando de identificar os fluxos logísticos para poder direcionar isso. Então, está existindo essa questão dos brokers de se unir de uma forma que nunca tinha visto de breakbook se unir, indicando um ou outro, ou fazendo parcerias de consolidação de cargas. Então, isso era muito do mercado do container, não tinha essa prática no breakbook, e hoje a gente, né, nesses últimos 3 anos, está vendo até o breakbook se moldar a essa realidade do container. Isso é uma novidade de mercado dessa ligação e dessas possibilidades. E hoje os terminais preparados com áreas de armazenagem ou parcerias, você vê aqui, você falou do fertilizante. Localmente, a estrutura de fertilizante que atende aqui a fruticultura local, ela está toda abastecida. Por quê? Porque uma das maiores empresas tem logística de container, de big bag e de granel. Ela se preparou de uma tal forma que tem a capacidade nessas três formatos receber mercadoria. Se não tem container, vai para o big bag. Se não tem big bag, carga geral, e ela vai variando toda esses instrumentos. Hoje, o importador que não tiver várias possibilidades e vários implementos de logística, né, ele não consegue importar. Né? Aqui na plateia tem o pessoal da Ferronorte, ano passado implantou maquinário nesse mesmo serviço que vem de breakbook. Então, aqui meu amigo Tyson, que ano passado foram 6 caminhões que veio nesse mesmo serviço da China. Então, os caminhões sobre uma camada de bobinas, e a gente descarregou em parceria com a APM, né? E ela diminuiu o frete dela, falando com o pessoal do Itajaí, ela diminuiu o frete dela em 80%. Né? Nós vamos estar recebendo carretas especiais. Muita coisa está acontecendo. E o complexo do Pecém identifica isso como uma janela de oportunidade. Então, eu queria só dar esse insight para a gente discutir, e a plateia, o Raul aí ensaiou e falar, o Tyson. Então, quem quiser aí, porque eu acho que foi muito bacana a disposição da doutora Sofia de falar, vamos fazer um bate-papo e vamos interagir. Eu acho que é por aí que a gente... então, da plateia, que quiser levantar a mão, fazer uma pergunta, interagir com esses especialistas, fica à vontade. Mas eu devolvo aí a palavra aí para a doutora Ana Sofia e o Léo aí para comentar as possibilidades. Viu? Carlos, assim, até te complementando, é exatamente por isso que eu acredito tanto no mercado e confio tanto no mercado em encontrar solução. Porque a iniciativa privada é eminentemente criativa. Né? A coisa mais bonita que eu vejo no livre mercado e na iniciativa privada é essa capacidade criativa de conseguir superar barreiras. Né? E eu digo isso porque quem está no dia a dia da logística, do supply chain, desde 2020, todo dia
mais do que nunca, porque sempre foi matando um leão todo dia, mas depois da Covid foi matando 3, 4 ou 5 todo dia. Cenário de guerra todo dia, de qual o problema e vamos ser criativos para resolver. Né? Então, as oportunidades surgem exatamente nessa criatividade do mercado. E assim, eu diria que inúmeras oportunidades surgiram. Carga consolidada, e eu digo isso não só no mercado de transporte, mas propriamente dito na venda de mercadoria, né? Assim, quando começou o problema na Ucrânia e Rússia, fornecedores de vários outros países correram atrás para virarem os novos fornecedores, por exemplo, no mercado indiano, no mercado europeu. Ou seja, infelizmente, toda crise gera um benefício para alguém, né? Então, a gente está exatamente em um momento de dança de cadeiras, né? Por que eu falo dança de cadeiras? Eu tinha, muitas vezes, fornecedores de 40, 30, 50 anos, mesmo fornecedores, contratos de longa duração, que sempre me forneceram carvão. Do dia para a noite eu tenho que criar novas relações com outros fornecedores. Então, o Brasil também teve oportunidade, principalmente milho, farelo de soja, deu uma subida também. Algumas commodities que o Brasil não... O farelo de soja não, porque o Brasil já exporta, mas algumas commodities que o Brasil até então não exportava de forma tão efetiva, até o óleo de girassol e tudo, você viu que teve um boom muito grande aí no primeiro semestre, devido exatamente ao Brasil tentando atender demandas de países que até então não compravam do Brasil. Por quê? Porque não fazia sentido de forma econômica pelo valor do frete, porque o Brasil estava muito longe. Porém, quando você fecha as portas para o mercado tradicional, o Brasil começa a ser competitivo. Né? Então, assim, começaram a surgir inúmeras oportunidades nessa dança de cadeiras. Eu digo que lá em 2020 também, quando a China começou a ter problema de falta de contêineres, isso surgiu, inclusive, oportunidade para outros países. A própria Índia, o próprio Egito também, que estavam com valores de frete de contêiner mais barato que a China, começaram a exportar bastante. Começaram a pegar muito mercado da China de produto de varejo, de atacado, né? Principalmente o Egito também, que tem um acordo de bitributação com o Brasil. Quer dizer, não é nem de bitributação, mas de uma redução tributária na importação com o Brasil. Então, assim, a gente vê que o mercado observa uma dificuldade, observa, por exemplo, o frete alto da China. Qual outro mercado pode me atender? O preço, quanto que é? É um preço semelhante? E o valor do frete? Vale a pena? E no final do dia sempre é custo. Né? Então, o custo batendo, e assim, eu digo que desde 2020, no cenário de fornecimento, tem sido uma verdadeira dança de cadeiras e com inúmeras oportunidades para quem está querendo se inserir em outros mercados. Quando até você fala, Léo, da questão de falta de container, a gente analisa, foram 2 anos sem fabricação de container, né? Eles pararam em 2020, o maior polo fabricante, obviamente, está na China. Houve uma transferência de fabricação de container para o Vietnã. Fala-se da retomada com uma força intensa agora na fabricação de container, que diferente de fabricação de navio, fabricação de container, você tem uma entrega a curto prazo, e há uma perspectiva de melhora em novos equipamentos, né, para serem entregues agora para esse segundo semestre. Aí acho que até Thalisson na PM, né, é um dos pontos que está sendo muito falados pelo Grupo Merx, né, dessa possibilidade de entrega aí de lotes grandes de container para o segundo semestre. Então vamos pensar também, independente da gente estar vivendo agora a infância da navegação, digamos assim, né, a gente está começando a entender e a crescer, né, acho que cada mês é aquele mensário que fazem dos bebês, né, batendo palma aí e com bolo para as novas novidades. E vamos pensar que o cenário tendencioso piorar, imaginamos que não deva, e acatar aí as novas diretrizes, né, para adaptar. Eu vejo também com um ponto muito positivo para as próprias empresas compradoras desenvolverem novos mercados, desenvolverem novos fornecedores e não
tá naquele dia a dia de sempre estar ali com um único fornecedor, com 2 fornecedores, e o cenário ele está mudando, né? E a mesma coisa do que a gente sempre fala para a Young Chip. Quando o Larry falou que são membros até 40 anos, nós do boarding já estamos um pouco avançados, né? Mas é o que a gente leva para essas pessoas que estão adentrando, né? A capacitação, a leitura, tá junto com especialistas que entendam um pouco de cada área, né? Então, isso daí é o que está nos levando essa semana a gente tem até uma assembleia da Young Chip junto com os membros para falar um pouco do segundo semestre. Então, acho que acho que a gente podia até abrir também, né? Não sei se o que Carlos Alberto acha, até para perguntas. Eu vou chamar aí o Raul também, que é da Young Chip, que está aqui na plateia. Foi uma pessoa aí que apoiou esse evento aqui. Se quiser falar alguma coisa, compartilhar. O Thaleson também está aqui conosco, Thaleson, Raul. Então, bom dia, gente, tudo bom? Deixar o nosso amigo Raul falar aí, convocar para a Assembleia. Exatamente, não, só ratificando o convite da Ana. Depois o Thaleson fala aí. Sem briga, né, Carlos Alberto? Todo mundo fala. Inclusive, nossa amiga Ana Josefina já foi batizada de Ana Sofia, viu, Carlos Alberto? Estaremos aqui chamando a partir de hoje Ana Sofia, nossa amiga Ana. Tem espaço para todo mundo, meu amigo. Gostei. É isso, é só reforçando aí o coro e o convite. Dia 30 agora, eu e o Larry estaremos aí liderando essa Assembleia Geral, como a Ana bem pontuou, e é aberto a todos, né? Então é para dar uma perspectiva do que tem se falado aí já durante o dia de hoje, do que os colegas falaram que é a Chip, qual é o nosso propósito, o que a gente tem que fazer, quais são os planos de futuro, principalmente para o segundo semestre. Então, só esse recadozinho bem rápido mesmo, vou deixar aí para o meu amigo Thaleson também contribuir um pouco. Bom dia a todos. Não, só gostaria de parabenizar aí pela excelente explanação que foi dada aí pela Ana, pelo Larry, pelo nosso amigo Carlos Alberto também, pelo Sérgio, né? E que, de fato, o que a gente espera é que nos próximos meses o mercado comece a se regular, né? A gente sabe o quanto tem sido difícil aí para todos os players do mercado, né? Seja da área portuária, do transporte rodoviário, os armadores, importadores e exportadores, né? Mas que a gente tem se reforçado, junto aqui ao time do Complexo e demais parceiros aí, TCE, para poder apoiar os importadores e exportadores, né? E todos os players do mercado. Tá bom? Muito obrigado. Doutor Thaleson, faltou só fazer propaganda dos equipamentos novos. Tá chegando. Agora agosto está chegando. O Sérgio Azevedo quer falar, ele está com a mãozinha levantada. Obrigado, Ricardo. E depois você faz uma fala também, Ricardo, por favor. Pois não. Eu queria dirigir a minha indagação à excelente explanação da Ana, lhe apresentar um estudo feito no Ceará, no Estado, juntamente com as entidades de classe, que é um atlas de... Dá para ver? Um atlas de potencial de energia limpa. Perfeito. Nos bordos você vai verificar onde nós temos um potencial imenso de energia eólica, e no centro do Estado, um potencial enorme para a energia solar. Bom, isso é um atlas que está disponível, inclusive, na internet, sabe? E que tem atraído, graças a Deus, muitos investidores. E eu sei disso porque aqui na SOPS, Superintendência de Obras Públicas, eu exerço a função de diretor de infraestrutura rodoviária e aeroportuária do Estado. Então, toda e qualquer empresa que quer se instalar, principalmente com linha de transmissão, eles precisam pedir permissão às nossas rodovias para poder fazer a rede ao longo das nossas malhas rodoviárias. Então, eu vejo isso muito pulsante aqui no estado do Ceará. E de muita alegria. Afora isso, nós não podemos esquecer também do hidrogênio verde, que é uma realidade no nosso complexo portuário do PECEM, já se consolidando. Mas você, na sua explanação, falou do impacto que podia ter o transporte marítimo na consolidação das energias limpas. E eu queria adentrar um pouco nesse assunto para você poder nos informar qual é a visão que você tem em relação ao Porto do PECEM e aos projetos em desenvolvimento no estado do Ceará dessas energias limpas.
Perfeito. Vamos lá. Os projetos solares que a gente está trabalhando hoje, eles têm diversas entregas, né? A gente tem vários projetos no sul do Piauí, vários projetos no interior de Pernambuco, vários projetos no Rio Grande do Norte e vários projetos na Bahia e norte de Minas. Considerando a eficiência portuária, e aí, sem ser defensora, mas cliente e executora, né, como transportador, eu vejo a Bahia com um potencial de entrega melhor do que outros portos a nível Nordeste. Falando um pouco do Suape, a gente sabe que Suape tem uma eficiência bacana, mas Suape está com uma diretriz em relação à tabela pública. Suape, ele hoje não tem uma tabela negociada para os clientes importadores. Então, automaticamente, você trabalha e opera com uma tabela pública. Rio Grande do Norte, a gente sabe de todas as suas dificuldades, então é um porto que não é considerado para importação de cargas, principalmente de projetos grandiosos. E aí entramos no Pecém, né? Falando do Pecém, excluindo um pouco o Mucuripe também. Eu vejo o Pecém como um porto extremamente potencial, porém, existem ainda algumas dificuldades gerais para a definição de qual porto vai adentrar. Desde ela, disponibilidades de transporte rodoviário para entrega, a proximidade do porto e eficiência de liberação. E aí entra a questão de operação 24/7. Né? Para um projeto solar, a gente precisa de dinamismo e disponibilidade para estar rodando, né, da melhor maneira possível. O maior impacto hoje para projetos solares, e aí eu falo generalizado, de todos os estados, chamam-se entrega de contêineres vazios. A partir do momento que você tem um giro do transporte rodoviário, não adianta o porto ser 24/7 se o depot de recebimento daqueles contêineres ele tem limitações de horário de recebimento de contêineres vazios. Então, isso já impacta no dinamismo da entrega e do giro dos veículos. Então, respondendo à sua pergunta, a gente tem hoje projetos que são para o Piauí e para Pernambuco que têm um poder decisório de entrada por Pecém, porque Pecém tornou-se a melhor alternativa, seja ela de frete rodoviário, seja ela de proposta comercial junto ao operador. Nós temos projetos adentrando pela Bahia, que vão para o sul do Piauí, que vão para Tocantins, porque foi feito um estudo que a Bahia tornou-se o melhor porto de entrada. E Pernambuco, estamos avaliando muito, né, como agente de carga, como transportadores, alternativas de entrar por Pecém para projetos que vão para Pernambuco, mesmo tendo uma diferença um pouco maior, porque o custo do rodoviário ele está melhor do que considerar uma tabela pública. Então, todo esse estudo está sendo feito na conta final. É igual quando a gente vai no restaurante, né? Eu vou pedir uma moqueca, eu não quero saber o valor do peixe nem do pimentão, eu quero o valor da conta final. Então, realmente, para projetos solares, a gente está trabalhando basicamente com custo-benefício e disponibilidade de frete internacional, né, de atracação de navio para a chegada. Então, isso daí é o que a gente está trabalhando. Salvador, Suape e Pecém, fretes internacionais extremamente balizados, né, lineares. Então, a gente não tem uma grande diferença. O que faz a grande diferença são as taxas locais e portuárias, né, de armazenagem alfandegada. Eu queria só colocar essa... Tá no mudo, Sérgio. Acho que o Sérgio estava falando também. Acho que Carlos está falando. Só para complementar, ao invés de transporte rodoviário, a cabotagem não seria mais eficiente para esses equipamentos chegados de importação? Quando trata-se de importação, a diferença de você descarregar em Santos e subir, o frete de cabotagem, ele vai dar elas por elas.
Então, você optar em descarregar um container já no mais próximo da localização é muito melhor, principalmente pelo fato de, se eu trouxer com um armador X, chegar em Santos e transportar de cabotagem com armador Y, eu vou ter que fazer um cross-docking. Então, eu vou ter que coletar um vazio daquele armador, eu vou ter que fazer a transferência daquela carga para um container do armador para subir para o destino final. E ainda vai ter a perna do porto para o destino final. Salientando que pouquíssimos armadores, e aí eu falo, o Grupo Merx, por exemplo, para a gente conseguir utilizar o mesmo equipamento para cabotagem, a gente tem toda a burocracia interna para a liberação, tanto eles como a Mercosul, junto com a CMA-CGM, e a Login, que aí seria obrigatório essa transferência, né? Que aí não tem não tem interligação com o internacional. Então, eu não vejo cabotagem como uma alternativa, não. Ok, muito obrigado pela resposta e dizer que o Porto Pecém está à disposição, viu? Muitíssimo obrigada. Estou aí também com o Thaleson, com o Raul, que está junto com a gente 100% do tempo. Obrigadão, Sérgio. Doutora, às vezes a gente faz essas brincadeiras para ver se a nossa audiência está ligada, né, Carlos Alberto? Rapaz, o pessoal Estava só testando. Então, prestando atenção, né, Carlos Alberto? Está prestando atenção, ó. Mas a doutora Ana Josefina trouxe um tema importantíssimo para todos os importadores e associados da ICIP. Hoje, os contêineres de importação estão chegando nos portos com apenas 5 dias e já entra para detention para pagar. O Pecém, no início das suas operações de contêiner, tinha os terminais de vazio operando 24 horas. Né? E eu acho que é uma questão muito importante a retomada dos terminais de vazio 24 horas, como o Porto hoje já trabalha 24 horas, por conta dessa condição que o importador chega com seu container e tem apenas 5 dias para poder fazer a liberação e já entra pagando o detention de $180. Então, realmente, se o porto que faz o manuseio do cheio vazio, no sentido, os terminais correlatos eram para ser 24 horas para dar oportunidade para os importadores que de um dia para o outro ele pode pagar $180 de custo de detention, né? Você vê aí, doutor Ricardo Parente, a CSP hoje, pelo volume de importação que ela tem, ela hoje está pagando essa conta muito alta de detention de container. E você ter os terminais de vazio dos armadores 24 horas dá uma oportunidade de você reposicionar esses containers durante as 24/7, também na parte retroárea, que hoje já tem N terminais na área do complexo. Eu acho que isso aí é um tema que tem que ser levado aí, né, doutor Sérgio e todos, né, que precisa dar essa condição para os importadores, porque hoje, de um dia para o outro, a gente milita também nesse mercado aí de obra e desova e de manuseio de contêiner. De um dia para outro, um importador que tenha 5, 6 contêineres, que ele perca, ele já vai pagar $1.000 aí só de detention de navio, de aluguel, excesso de aluguel para essa questão. Então, ter os terminais 24 horas é importantíssimo para a indústria do contêiner, né, que hoje está tão verticalizada, de uma forma positiva os importadores e um custo de quem paga um aluguel de contêiner $130 realmente é difícil na sua operação, mesmo com o EBITDA positivo que tenha. E uma notícia boa, até em relação a projetos solares, é que conseguimos novamente aí nos últimos 2 meses uma melhora nas negociações de free time. Então, para projetos solares está tendo uma flexibilidade, digamos assim, para uma melhora nas negociações de free time. Então, a gente já teve casos agora de 15 dias, de 21 dias. Então, tem uma notícia boa. E o segundo ponto, até fazendo um exemplo, nós tivemos containers que chegaram de um projeto Janaúba de Minas Gerais na quinta-feira e os containers só puderam ser devolvidos ontem. Então, sexta-feira, feriado, sábado não abre, domingo não abre e
praticamente o cliente está assumindo aí 4 dias, caso já estivesse com o free time estourado. Então, esses pontos de depot a nível nacional, não falando só a nível nosso Nordeste, mas a nível nacional a gente tem uma certa dificuldade com provedores de recebimento de vazios. Thalisson? Passa a palavra para o Thalisson aí. Apenas complementando aí os amigos, né, quanto a essa questão do vazio, realmente hoje é muito importante essa questão de conseguir devolver os contêineres vazios em tempo hábil, né, ao ver o câmbio que está o dólar, se um contêiner não consegue ser devolvido numa sexta-feira e um sábado é feriado, já vão gerar aí 3 dias de demurge, que convertendo para o real vai dar algo em torno de R$3.000, né. Então, realmente isso onera muito o importador, bem como reduz a produtividade do transportador rodoviário, né? Mas o que eu tenho a falar é um briefing, é que isso está perto de mudar o cenário aí, e em Pecém, acredito que logo em breve a gente vai estar com esse problema solucionado aí para o segundo semestre. Rapaz, tá dando spoiler, Thalisson? Tá dando spoiler aí pro mercado, cara? Briefing. Meu amigo Carlos Alberto, eu tô só brincando, viu? Com o nome da nossa diretora aí, Ana Josefina, Ana Sofia, ela disse que pode ser chamada aí de Sofia, de Catarina, de Josefina. Você é um cara que não fica sem graça em qualquer lugar, não é aqui que vai ficar, não. Até em Houston a gente não fica sem graça, imagine aqui, né? Exatamente. Léo, aproveitar aí a fazer uma pergunta para você e também, se era a época dos spoilers, a gente também queria dar um spoiler aí. E a gente, né, nos últimos 5 anos, a gente vê muito a evolução de swap em Salvador por ter áreas alfandegadas, né, fora do porto e tudo. E aí isso é um questionamento muito grande do setor de que o complexo do Pecém não tem uma área retroportuária ou não tem uma área alfandegada para atender aí os importadores. Mas também aí, na pessoa do nosso presidente Eduardo Neves e da nossa diretora, né, Andréia, eles conseguiram aí, né, uma autorização de projetos especiais via ZPE. Então, às vezes, se alguns projetos, né, de importador poderá utilizar para poder antecipar sua liberação, não como se fosse um EAD, mas seria uma contextualização, né? E aí você pode até fazer reuniões aí diretamente aí com a Andréia, com a Rebeca Oliveira, que estão trabalhando esses projetos via ZPE, de tentar colocar o Ceará também nessa possibilidade de negócio. Nós, na Câmara Brasil-Portugal, eu que estou diretor de logística da Câmara Brasil-Portugal, a gente fez um BI entendendo os movimentos de cargas de importação e a experiência de outros estados. Então, realmente, SAP e Salvador, como a doutora Ana Sofia, né? falou, né? Eles têm uma força muito grande, né? Principalmente Salvador, que tem vários EADs ali próximo, e Suape também tem vários EADs, a Local Frio se destaca muito, né? A Local Frio e a Suporte agora, né? Que a Wilson Sons foi vendida para Suporte. E aí, hoje, no estado do Ceará, através da ZPE 1 e 2, ela tem projetos especiais de logística. Então, o mercado que precisar utilizar uma área alfandegária extra, né, além do Porto Pecém, que é muito dinâmico, e pode entender as opções que hoje a ZPE está dando aí para o mercado, né, através da Andréia, Rebeca Oliveira, o Eduardo Neves, também para atender, depois dessa nova legislação de serviço, né, a ZPE é uma entidade muito dinâmica, né? Então, o Estado do Ceará está se preparando com várias situações para poder atender e surfar nessas oportunidades logísticas, né? Então, realmente,
coloque no radar dessas discussões e como é que nós vamos operar essa questão aí de uma movimentação de carga excedente através das nossas EPR. Mas aí é uma pergunta, tipo, sobre o impacto, vamos supor, hoje não se libera nenhum EAD, hoje, né? Eu acho que você deve estar, né? Eu não sei a sua opinião, Léo, mas se alguém consegue liberar algum receita alfandegado nesse momento, eu acho que ninguém está com muita dificuldade devido a fiscais. Eu diria, Carlos, que a tua pergunta assim, demanda um debate bem complexo pelo seguinte. Na minha concepção, toda a legislação hoje de EAD, de Porto Seco, é extremamente complicada no Brasil. Nós tivemos um suspiro de esperança há algum tempo atrás, um instituto que se chamava CLIAS, que era um procedimento bem mais simplificado. Foi através de medida provisória, o governo federal, na época, permitiu qualquer empresa que quisesse abrir um terminal alfanegado em retroárea, poderia, não somente faria pré-cadastro e faria o alfanegamento. Não dependeria de licitação, não dependeria de ter área pública, não dependeria de nenhuma das burocracias que hoje você precisa ter, né? Que são exatamente essas burocracias que usualmente travam. O que eles entenderam? Se você é um empresário, você quer abrir uma empresa, quer botar um terminal alfanegado para atender o mercado e ser prestador de serviço para o usuário final, você pode. E aí aprovaram isso através de uma medida provisória há algum tempo atrás. Assim, quando foi feita a medida provisória, várias empresas entraram com pedido de CLIAS, eu acho que tem inclusive em Salvador, eu sei que tem uma em São Paulo. E o que acontece? Logo em seguida, a SMP foi para votação e foi rejeitada. E aí não foi mais permitido nenhuma nova empresa entrar com pedido de CLIAS. Quem já tinha CLIAS, para conseguir com o seu CLIAS em vigor, tiveram que entrar com ações judiciais para alegar direito adquirido, etc, etc. E eu acho que hoje a gente tem CLIAS, 3 ou 4 CLIAS aí ao redor do Brasil. Por que eu estou te dizendo isso? Isso aconteceu no início da década de 2000, acho que foi ali 2004, 2005, por aí. E o que isso é interessante falar? Como tu falaste muito bem, hoje ninguém consegue um READ, ninguém consegue aprovar, é uma dificuldade muito grande, sem dúvida alguma, você utilizar um ZPE vai ser algo bastante proveitoso, na verdade, e aí vamos ser honestos, tampar o sol com a peneira de uma forma, porque como a gente não consegue um READ, como a gente não consegue um Porto Seco, vamos usar o que a gente tem. E por que eu estou dizendo isso? O grande problema, a meu ver, está na regulamentação, está no acervo regulatório hoje em vigor que trata desse tipo de regime aduaneiro. Na minha concepção, como hoje, a nível de Receita Federal, está passando por um processo decretado pelo governo federal de revisaço das normas, né? Ou seja, está passando por todo um processo de reedição de todas as normas de portarias, etc., e está consolidando todos os procedimentos aduaneiros. Eu acho que, para isso, tem feito muita audiência pública, tem recebido muito feedback de importador e exportador para emitir essas novas normas consolidadas, como essa semana mesmo saiu uma nova portaria só sobre valoração aduaneira. Eu acho que esse é o momento ideal para se rediscutir a criação de um instituto ou de um regime como era o CLIAS. Não através de medida provisória, até porque não tem o senso de urgência, mas, sem dúvida alguma, era algo que o governo federal deveria trabalhar em cima. Acho muito difícil que o venha, até por toda a questão política, eleição agora, etc. Mas, sem dúvida alguma, o Brasil ganharia bastante, Carlos. A logística ganharia bastante. Sem dúvida alguma, o estado do Ceará ganharia muito também. Pronto, eu queria chamar o Ricardo Parente aí para fazer uso da fala. A gente já está no avançar aí da discussão, espero que o pessoal esteja gostando aí do nosso bate-papo, um formato aí sugerido aí, né, e muito bem-vindo. Ricardo, a palavra está contigo aí, por favor. Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos. Desculpe o atraso, estou com probleminha de internet, estou aqui no PCM.
Queria agradecer aí ao Larry e à Ana a disponibilidade, o tempo aí de colocar informações extremamente relevantes, não só pontos positivos, mas principalmente pontos de atenção para que haja uma evolução nessa questão logística, de um modo geral, do Nordeste brasileiro, em especial o PECEM. E não poderia deixar de parabenizar aí o Carlos Alberto, né, pela sua liderança e iniciativa nesse Fórum de Logística da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM. Ouvi parte, mas o que ouvi mexe com a minha cabeça, né? Eu tenho uma filosofia de gestão ao criar essa associação que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E eu acho que alguns pontos considerados aí, né, principalmente um olhar futuro, mas também um olhar presente, né? O Ceará foi um pioneiro de energia eólica, solar, e agora está buscando o pioneirismo no hidrogênio, um ponto extremamente positivo, mas ainda tem muitos pontos de atenção. E a transformação que o mundo está em função dessa pandemia, principalmente fundamentada em 4 pontos, né, que é aumento populacional, mudança climática, a digitalização aí em aceleração, ela não está mais em velocidade, né? A aceleração hoje é 80,01, amanhã é 80,02, e principalmente a sociedade mudando o consumo, né, os seus hábitos de consumo, mas tudo isso chega num único ponto, né, do que o mundo precisa. Isso é uma visão minha. Primeiro, energia. Segundo, agronegócio. O mundo precisa comer. E terceiro, a logística, né? Porque a gente não paga conta tão alta. Então, o Léo comentou aí, a Ana fez alguns pontos também de alguns portos do Nordeste. Quanto à questão de legislação, eu quero deixar bem claro para vocês aí que a associação está de portas abertas a apoiar qualquer assunto, seja ele no âmbito público, no privado e principalmente junto à sociedade civil como uma maneira geral. A associação é uma instituição apartidária, mas nós temos relações com todo o poder público, seja ele municipal, estadual e federal. Nós, ano passado, aí foi mais uma ação da própria CSP, nós alteramos a lei do ZPE, foi uma luta gigantesca, junto com o governo do estado do Ceará, junto com deputados do Ceará, Receita Federal de Brasília, Receita Federal daqui, Conselho do ZPE, e o próprio governador se disponibilizando em promover uma reunião com o Ministério da Economia. Então, isso tudo é articulação política para um objetivo maior. E eu quero colocar a associação à disposição de vocês, do que vocês precisarem, de mudar a legislação, medida provisória, seja o que for. Se for do interesse do desenvolvimento, da competitividade do porto e, consequentemente, do complexo, a associação está de portas abertas. Eu sou membro também da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, que fica em Brasília. Muita gente acha que é a turma do lobby. Não é, é uma turma que trabalha com muito afinco. Tem lá Paulo Kremer, não sei se já ouviram falar, tem grandes expressões aí do Brasil, né? Um grupo de mais de 400 pessoas de todos os segmentos que você possa imaginar. E, por fim, por que eu acho que a logística, em todos os aspectos, seja ela ferroviária, rodoviária, aérea, e principalmente a marítima? Porque se a gente olhar a evolução do mundo nos últimos 20 anos, ela passou principalmente pela marítima, pelos portos. Os países que têm portos competitivos são mais
competitivos e com resultados mais expressivos, com evolução gigantesca, né? E se a gente olhar um pouco a história do PECEM, o PECEM não é diferente disso numa região do Nordeste brasileiro, uma região menos desfavorecida, mas que tem uma localização estratégica de logística bacana, que todos vocês entendem melhor do que eu. Por fim, né, eu considero que essa troca, essa conversa, seja 1 hora, 1 hora e meia, ela é de grande relevância para a associação. A associação tem um olhar do complexo para ajudar o governo do Estado, o próprio CIPP, o município, a tornar esse complexo uma referência positiva a nível nacional e internacional. Porque, do mesmo jeito que houve atração de investimentos, se a gente não cuidar disso, quem vem investir, se ficar ruim, vai embora. E, consequentemente, os nossos empregos, os nossos negócios estão dentro desse conceito que eu costumo falar, para que a gente entender essa união, essa parceria aí. Então, obrigado aí aos participantes, obrigado aos convidados, principalmente o Carlos Alberto, que é um cara dentro do linguajar siderúrgico inoxidável, né? Então, Carlinhos, um grande abraço, obrigado aí pela liderança. Obrigado a todos. Obrigado, Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, para mim, estou à disposição. Obrigado, Ricardo. Palavra sempre muito bem-vinda aí, e eu que lhe agradeço todas as que foi dada a mim a conduzir, sempre tenho você como um grande líder aí, que é um baluarte aí da nossa associação aí, né, desde o início, e foi um mentor e criou tudo isso. Nós estamos aí no avançar, antes de né, a palavra aí final aí, tanto para o Léo como a Ana Josefine. Eu queria só comunicar para a plateia que os 3 próximos eventos, nós vamos ter aqui um evento com o professor Sérgio Fialho sobre inovação, questão de logística. Vamos ter um evento com o comandante Beckman, falando do mercado offshore, né? O mercado offshore é um das pontos de atenção que nós temos que ter aí para o nosso mercado de hidrogênio, né? E a terceira palestra vai ser do armador MSC e a APM Terminais, viu, Léo? O Thaleson, ele não falou dos novos investimentos, mas em setembro ele vai falar tudo aqui, ele e o Marcelo, no último evento ali da Agente Marítimo, fechei tanto com o Daniel como o Marcelo, que em setembro nós teremos a IPM aqui com a MSC para apresentar todas as opções aí de safra para o segundo semestre. Então, temos já 3 eventos, né? Aí eu vou devolver a palavra para a última fala sua e da Ana Sofia, e aí a gente finaliza aí convidando a todos para a nossa... eu vou voltar a falar da nossa Expolog, né, que você também é um apoiador lá, né, Léo? E um pouquinho dar essa apresentação da Expolog aí, e diversas empresas que estão aqui participam, e outras podem participar também via associação. Então, a palavra está com vocês aí. Doutora Ana, primeiro, né? Como respeitando a ordem aí. Certo? Quem manda fala primeiro, Carlos. Oh, Deus. Gente, obrigada. Agradecer aí pelo convite novamente. Vou deixar aberto o nosso Instagram também da Young Ship, para os que tiverem interesse em seguir o nosso convite para a Assembleia também no dia 30. Está lá o link para participação, então aos que tiverem interesse serão super bem-vindos, tá? A gente vai falar um pouco sobre a associação novamente, vai falar sobre as programações e perspectivas para o segundo semestre, e estou à disposição para todos também, tendo dúvidas, sugestões, críticas, estamos aí de portas abertas para batermos papo aí quando necessário, tá bom?
Obrigada mais uma vez. Passo a palavra aí para a Léo para também agradecer esse Ana, momento. Carlos, só tenho a agradecer a presença de todo mundo, o convite também para a gente estar aqui expondo um pouquinho. Espero podermos treinar as pessoas que participam do complexo aí da CIP. Assim, a Youngship está aqui exatamente para isso, para auxiliar, né? Auxiliar aqueles que querem entrar na carreira, auxiliar até para as pessoas que não sequer sabem que querem entrar na carreira. A gente está aqui para divulgar e falar, ó, existe logística, existe transporte marítimo, você pode participar, são carreiras que você pode ter sucesso, venham e desenvolver essas novas lideranças. A gente está à disposição, o que vocês precisarem, só entrar em contato, vai ser sempre um prazer auxiliar, colaborar e tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Perfeito, muito obrigado aí em nome da associação, do nosso presidente Eduardo Amaral, nosso diretor executivo Ricardo Sabadia. Sandrine, se eu dar a apresentação aí da Expolog, a fala mais para os associados, né? A gente, nos últimos anos, a gente vem aí colocando para os associados aí a possibilidade de participarem de eventos de forma compartilhada via ICIP, né? Então, o que acontece? Alguns associados que já participaram, a Ana que entrou aí da transporte, da fornecedora, então, às vezes tem alguns eventos que a gente poderia participar de forma compartilhada, que aí diminui o investimento, e um deles que a gente sugere é a Expolog. Tem empresas que já participam de forma independente, a IPM Terminais, a Unilink, a Tesser, Termaco, mas às vezes tem empresas que querem participar, mas a ICIP pode disponibilizar a contratação e juntar as empresas, fornecedora, Transnordestina, TB ou TMC. Então, você está dentro de um evento que vai discutir logística tanto na forma presencial como na forma híbrida, né? Continuamos nesse mesmo formato, né? Então, pode passar o próximo. Dia 23, 24 de novembro, no centro de evento, vão ser palestras, no caso, eu também tenho a honra de coordenar o painel central, né? Para o evento, onde a gente chama todos para participar aí, né? Para poder colocar os temas, né? O alcance, né? São todos os estados, né? A segunda maior feira de logística depois da Intermodal. O tema central é logística inteligente, né? Então, inteligente na forma né, bem ampla da palavra inteligente. Como fazer logística e como sobreviver difícil hoje em dia. Então, nós temos as palestras, a rodada de negócio liderada pela SEDET, pela Natasha e o Júlio Cavalcante, nosso secretário de inovação. Tem a feira virtual presencial e visitas técnicas aos portos do PECEM e Fortaleza. Então, vai ter o Seminário Internacional de Logística, o Seminário de Logística no Agronegócio e o Seminário de Oportunidades para os Jovens na Logística. Então, complementando a fala, né, da Youngship, nós que somos da organização da Expolog, a gente sempre tem um espaço aí locado aí, a gente vai convidar a Youngship para estar, principalmente nesse espaço lá dos jovens, para poder transferir essa experiência. Esse é a primeira disposição de painel de planta baixa, né? Já tem vários já confirmados, né? Então, já temos aí o Setcars, né? Que é o parceiro, a Câmara Brasil-Portugal, que também organiza, né? Temos a ICIP já reservado, que aí vai aguardar os associados, a CTI Cargas, a Termac e Tesser, a APM Unilink e a ZPE Ceará, né? Então, aí está aí disponível. Então, procurar aí a Enid Câmara, Carol, né? Então, a organização é da Câmara Brasil-Portugal, mais o Setcars, né? Câmara Brasil-Portugal hoje, nosso presidente é Eugênio Vieira e a Setcars nosso presidente é o Maranhão. Pode passar. Então, algumas empresas já confirmadas. Pode passar.
Pode passar. Então, 23, 24, a Feira de Logística, nós vamos estar, dentro do que o Sérgio falou, nós vamos estar com um evento acoplado à Expolog esse ano, que foi uma demanda do mercado, vai ser a Expolog Energy, né? Então, também para discutir toda essas questões aí de logística voltadas às indústrias renováveis, tanto o eólico onshore, o eólico offshore, o solar e todas as possibilidades que vai ter aí nos próximos anos aí. Então, finalizou, então, a promoção é Diário do Nordeste, realização do Instituto Futura, com Câmara Brasil-Portugal, Prática Eventos e 7Ks, dia 23, 24, né, 2022. Então, primeiro, chamar todos aí para clicar no nosso canal do YouTube, né, dar um gostar e vamos influenciar positivamente aí as nossas apresentações aí do nosso fórum de logística e fica aí à disposição aí, né, para as últimas palavras aí, se alguém ainda quiser ainda falar, né, estamos aqui o Alcântara, estamos aqui o Alexandre, o Sérgio aí, acho que gostou do evento, ainda vai finalizar, viu, Sérgio? Não. Tá contigo aí. Carlos Alberto, primeiro agradecer pelo convite e pela excelente diálogo, parcerias e abordagens feitas pelos profissionais da área. Obrigado a todos, obrigado a participação, obrigado a todos aí e fica à disposição, viu? Abraço forte. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço. Tchau.